Aí, agora sim, estamos no ar. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais um Embarcados aqui, né, um webinar do Embarcados. E hoje nós temos uma apresentação muito bacana, né? O João Dúlios vai trazer aqui, né, o assunto aí de Battery Machine Learning na prática, né? Então vai ser uma apresentação muito bacana. Eu vi aqui já um pouco, né? E vocês vão gostar bastante. Então aproveite essa oportunidade, né, de tirar as dúvidas aqui com o João, né? O João Dúlios aí da BPIM, trazendo aí a plataforma da Edge Impulse, né? E mostrando para a gente aqui como aplicar na prática, né? Esse assunto que está muito em alta hoje, né? E vai ajudar bastante aí nos projetos. Então, aproveitem bastante, né? Usem aqui o chat para tirar as dúvidas. A gente está, né, anotando aqui as dúvidas, né? Então a gente vai levando, no final vai ter um tempinho ali de perguntas e respostas, tá? Então aproveitem, já vão colocando as dúvidas ali na hora que surgir, para que a gente possa já anotar e já depois fazer para o João, tá? Então ele vai apresentar aqui para a gente um fluxo completo aqui de desenvolvimento de machine learning para embarcados, tá? E quando a gente fala embarcados aqui, é para microcontroladores, tá? Então não é para placas aí, né, com processadores, e sim microcontroladores, e vai usar a Edge Impulse, tá? Que é baseada em TensorFlow e TinyML, tá? Então vai ser uma apresentação muito bacana, e para a gente não perder muito tempo aqui, né, eu já vou chamar o João aqui para a sala. Boa noite, João. Opa, boa noite, Fábio, tudo bom? Tudo tranquilo, João. Obrigadão aí pela oportunidade. Eu sempre estava na expectativa de ter esse assunto e deu certo aí, né, de vocês trazerem aqui. O BPM está representando aí a Edge e trazer esse conteúdo bacana aqui para a comunidade. Obrigado mesmo. Com certeza, é um assunto que a gente tem conversado bastante, cada vez mais está em voga essa questão de machine learning, né, de inteligência artificial nos dispositivos, e é uma plataforma bem interessante que eu queria mostrar para vocês hoje, então. Beleza, João. Então, boa apresentação. Vou ficar aqui nos bastidores, né, dando o suporte. E, pessoal, aproveitem aí a apresentação. Até mais. Perfeito. Bom, então, pessoal, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre machine learning. Acho que hoje em dia a inteligência artificial está em tudo, né? Desde a conversa com o bot no nosso aplicativo de banco até análise de currículos, em tudo a gente vê machine learning, mas a gente vê muito machine learning na nuvem, né? Machine learning em grandes servidores, machine learning em grande escala, em sites. Porém, a cada vez mais tem tido uma tendência a esse processamento ele mais para a borda, ele mais para a ponta, para o edge, que a gente chama, em dispositivos embarcados. Então, tem um machine learning mais distribuído em pequenos dispositivos, ao invés de estar concentrado em grandes servidores. Então, é um pouquinho disso que a gente vai falar hoje, de como começar um projeto de estudo de machine learning, ou mesmo de implementação de machine learning em sistemas embarcados, tá, em microcontroladores. Então, comentando um pouquinho da ideia, né? Então, a ideia é o embedded machine learning embarcado, conseguir tornar nossos dispositivos mais inteligentes. Então, tu poder fazer processamento dentro do dispositivo. Quando se começou a trabalhar com IoT, se começou uma tendência muito forte de o pessoal querer sensoriar tudo, capturar dados e jogar esses dados para processamento numa plataforma, para processamento em algum site de data analytics e fazer esse processamento na nuvem. Porém, a gente tem algumas vantagens em trazer esse processamento mais perto do dispositivo. Primeiro, para dispositivos de IoT, por exemplo, um dos maiores custos de energia é comunicação. Então, imagina que eu tenho um dispositivo que tem um acelerômetro e eu quero capturar dados movimentos do usuário para fazer alguma análise de padrões. Eu poderia estar ali com um acelerômetro de 3 eixos, fazendo a aquisição a 100 Hz, 3 eixos vezes 100 Hz, já tenho aí 300 medidas por segundo, e eu queria transmitir tudo isso para uma nuvem para processamento. Será que faz sentido eu transmitir tudo isso? Será que não faz mais sentido eu processar isso localmente
em vez de transmitir dados brutos, eu transmitir eventos, então detectar algum evento que a pessoa fez, ou então detectar algum evento em função de áudio, ou algum objeto detectado por uma câmera, e só daí transmitir esses dados para diante, ou só daí eu começar a fazer um login em Flash para depois poder analisar esses dados. Então, a gente começa a trazer esse processamento para a borda, a gente consegue fazer com que nossos sensores sejam mais inteligentes. A gente começa a sair do domínio, a gente começa a sair de um sensor de dados e acaba criando sensores mais complexos, que são sensores de eventos, sensores de situações, sensores que conseguem analisar o que está acontecendo em volta deles e desde tomar alguma decisão de fazer um acionamento ou tomar alguma decisão para identificar um evento, né? Então, vamos pegar um exemplo vamos pegar o pessoal fala muito hoje em asset tracking, de monitoramento de pacotes. A gente poderia facilmente ter um pacote que tem uma etiqueta, que tem um acelerômetro ali dentro, que ela fica monitorando esse acelerômetro com baixo consumo, acelerômetro low power, e cada vez que esse pacote é virado, cada vez que esse pacote sofre um impacto, esse evento é detectado, isso aí é registrado, e quando aquele pacote for escaneado, ou quando aquele pacote passar por um gateway Bluetooth, ele transmite aquela série de eventos que ele registrou, por exemplo. Tá? Então, aí a gente começa a fazer essa inteligência ficar realmente distribuída e utilizando isso, né? Um outro fator que nos leva a querer também esse processamento mais na borda é justamente o custo de comunicação, não só em potência, não só em corrente, como eu falei, mas também o custo de transmissão de dados. Se eu conseguir processar mais esses dados na ponta e transmitir apenas eventos pelo meu Bluetooth, pelo meu LTM, pelo meu LoRa, pelo que for, eu vou estar transmitindo menos dados, eu vou estar transmitindo informação e não dados brutos. Então, vem muito disso. Tá? E a ideia, então, é a gente poder ter vários tipos de sensores, ter desde sensores de magnéticos de posição absoluta, acelerômetros, sensores de corrente, áudio, microfones menos, visão, ter câmeras, e tu poder, num pequeno dispositivo embarcado, desde um M0 até algo mais complexo, como uma Jetson Nano, por exemplo, utilizando um footprint pequeno de memória, a gente poder fazer esse processamento. Eu até estou vendo aqui a pesquisa que o Fábio colocou, né? Nós tínhamos perguntado qual é a maior dificuldade que o pessoal vê em utilizar machine learning em controladores. Então, primeiro, o que está mais voltado aqui é justamente essa baixa capacidade de processamento nos microcontroladores. Então, na verdade, a gente vai ter, dependendo do tipo de microcontrolador, a gente vai conseguir fazer um tipo de análise mais simples ou mais complexa. Tá? Por exemplo, sensores como acelerômetro, sensores de corrente, sensores de temperatura, a gente poderia fazer, usando um Cortex M0, por exemplo, a gente poderia fazer classificação desse tipo de anomalia. Então, detectar movimentos bruscos com acelerômetro, eu detectar uma variação de temperatura anômala numa porta de geladeira que ficou aberta, por exemplo, no supermercado, ou então eu fazer em tempo real uma análise da corrente do motor AC, para identificar alguma falha de uma falha de algum rolamento, alguma coisa do tipo. Eu poderia fazer esse processamento mais simples num Cortex M0, por exemplo. Se eu pegar cores um pouco mais avançados, como, por exemplo, um Cortex M4, eu já consigo fazer, inclusive, algumas funções de processamento de áudio, classificação de áudio. Então, como, por exemplo, uma palavra de ativação. Então, eu poderia, com um Cortex M4, eu poderia fazer uma plaquinha. Eu tenho aqui, por exemplo, um Arduino BLE Sense, que tem aqui
um Cortex M4 e tenho um microfone MEMS, eu poderia facilmente treinar ela para ela reconhecer, digamos, a palavra embarcados, e sempre que eu falar embarcados, acender um LED laranja aqui, por exemplo. Isso dentro do M4, sem precisar jogar para a nuvem esses dados. Avançando um pouquinho aqui, se eu pegar, por exemplo, um M7 em diante, eu já conseguiria ter capacidade para poder fazer classificação de imagem. Então, poderia ter uma câmera e já poderia fazer um dispositivo embarcado, classificar objetos, classificar imagens estáticas, né? Então, tipo, capturou a imagem, processo, capturou outra imagem, processo. Eu poderia, com um Cortex-A, por exemplo, de uma Raspberry Pi, eu conseguiria já ir para a parte de processamento de voz mais complexo, como, por exemplo, reconhecer padrões de voz, reconhecer quem é a pessoa que está falando, reconhecer palavras mais complexas do que apenas uma palavra de ativação no meio de ruídos. E, se eu avançar um pouco mais, por exemplo, com um Cortex-A com GPU como uma Jetson Nano, eu conseguiria fazer classificação de vídeo em tempo real. Então, vai depender muito da capacidade que eu tenho. Então, para alguns, a gente vê muito projeto na parte de vibração, usando aqui Cortex M4. Aqui no M7 a gente já vê alguns projetos com classificação de imagem, tem projetos de classificação de imagem mais simples usando Cortex M4 também. Então, dá para ver que a gente consegue otimizar as redes para rodarem em soluções muito pequenas. Então, a gente vai ver um pouquinho como é que isso é feito nos próximos slides. Então, primeiro, como é que funciona essa questão de tu rodar um modelo de machine learning num dispositivo embarcado? Primeira coisa, tu precisa ter os dados, tu precisa ter dados rotulados para tu poder fazer o treinamento do algoritmo. Aqui a gente tem um caso do motor, por exemplo. Então, imagina que eu estou com um motor, onde eu vou capturar aqui a vibração desse motor para poder identificar problemas de desgaste desse motor ou algum funcionamento anômalo dele. Então, como é que eu faria isso? Primeiro, eu pegaria um motor saudável, eu teria um acelerômetro ali ou um sensor de corrente e eu capturaria minutos, horas desse motor funcionando de maneira saudável. E eu botaria rótulo ali, saudável, baixa, capturo dados dele saudável, baixa rotação, capturo dados dele saudável, alta rotação, por exemplo, e posso capturar, se eu tiver algum motor que tem algum comportamento anômalo conhecido, eu capturo dados e coloco ali, label, rótulo de anomalia tipo 1, anomalia tipo 2, e eu vou treinar o meu modelo de machine learning para fazer esse reconhecimento. Isso a gente chama da parte de treinamento do machine learning, que é capturar esses dados e fazer o treinamento do modelo. Após isso, eu vou para a parte de inferência, a parte de rodar isso dentro do dispositivo embarcado. Então, eu pego aquele modelo gerado e, utilizando pouca quantidade de RAM e de flash, eu consigo rodar ele em tempo real dentro do meu dispositivo embarcado. Então, uma vez treinado esse modelo, uma vez ele estando rodando dentro do dispositivo, eu vou pegar novos dados desse acelerômetro ou desse sensor de corrente e vou passar ele por dentro do modelo e ele vai me dizer, esse motor está saudável em baixa rotação, esse motor está saudável em alta rotação, ou então este motor está em anomalia 1, este motor está em anomalia 2, ou então este motor está com um comportamento que não foi previsto pela nossa rede. Vamos fazer um log desses dados para estudar o que está acontecendo com aquele motor. Então, a gente leva esse processamento para dentro do dispositivo embarcado. Como é que isso é feito? Né? Como é que a solução da Edge Impulse vem para resolver esses problemas? Tá? Então, primeira coisa, hoje em dia, 99% dos sensores eles são alimentados a bateria,
né? E muitos deles são descartáveis. Então, a gente tem que ter uma solução que tenha um baixo consumo e que possa ser feito em tempo real nesses dispositivos que tem pouco consumo de corrente. Tá? Além disso, uma outra questão que a Edimpulse tenta resolver é a distância entre os desenvolvedores de data science e o desenvolvedor embarcado. O desenvolvedor embarcado conhece C, conhece RTOS, não está tão profundo na parte de TensorFlow, de TinyML, quanto alguém, por exemplo, de Data Science, tá? Que está trabalhando na parte de desenvolver algoritmos. Então, a ideia da plataforma da Edimpulse é fazer essa aproximação. E uma outra questão é toda a parte de ciclo de projeto. Então, muitos projetos de AI acabam não chegando à produção, acabam não virando um produto devido a falhas na aquisição de dados. Eu já vi projetos onde não existia nenhuma consistência entre frequência de amostragem em todos os dados. Então, uma ferramenta que possa amarrar todos os processos envolvidos, que a gente chama de MLOps, né, os processos de operação de machine learning, ela é bastante útil para fazer um projeto se tornar produtivo e fazer um projeto chegar a um produto mesmo. Um pouquinho dos números aqui da Edimpulse. Foi lançado em cerca de final de 2019, início de 2020. Já tem hoje mais de 8 mil desenvolvedores, mais de 12 mil projetos rodando, tá? Mais de 1.000 empresas já estão utilizando a solução da Edimpulse, e já existem mais de 8 milhões de bases de dados sendo na plataforma. Tá? Então, tem muita gente já utilizando essa plataforma, seja para um teste de conceito, seja para fazer um produto final, seja para botar um produto no mercado. Alguns exemplos de aplicações aqui, né? Então, de áreas que a gente vê esse tipo de solução sendo utilizada. Que nem eu comentei, a parte de motor, a parte de manutenção preditiva, então detecção de movimento, de corrente, detecção de áudio, de problemas mecânicos e até imagem também, uma imagem térmica, por exemplo, que faz em tempo real detecção de aquecimento de alguma área, uma peça que tem algum estresse térmico conhecido e eu quero monitorar com uma imagem térmica e ver em tempo real qual é o padrão daquela peça, eu poderia utilizar também. Então, toda essa parte de industrial, bens de consumo, infraestrutura, a gente poderia utilizar isso aqui. A parte de localização e monitoramento, né? Então, eu poderia ter, que nem eu comentei, o exemplo ali da caixa que detecta se ela caiu para o lado, por exemplo, para dispositivos para dispositivos frágeis, por exemplo, ou então algum frasco de vacina que seja com temperatura controlada, eu poderia em tempo real detectar um padrão ali de aumento de temperatura que pode levar a estrago daqueles frascos, por exemplo, por temperatura. Edifícios inteligentes também, eu poderia detectar desde vibração para detecção em tempo real de terremotos em edifícios, até variações de temperatura. Então, toda essa parte que entraria nesse meio aqui de localização e monitoramento. E aqui, toda a parte de sensoriamento humano e animal. Então, seria detecção de movimento, pulseiras FITs. Tem um exemplo que eu vou dar depois ali, que é uma pulseira que detecta padrões de gripe. Então, ele consegue saber se o usuário potencialmente está gripado ou não. A gente vê na parte industrial pulseiras fitness sendo utilizada para detectar fadiga de funcionários, motoristas de caminhões, por exemplo, detectar que ele está com um padrão de comportamento ali ou de sinais vitais que é melhor pedir para ele parar para descansar, monitoramento em tempo real de eletrocardiograma, de batimentos cardíacos. Então, tudo isso possibilita a gente fazer em pequenos dispositivos embarcados, wearables, com esse tipo de tecnologia.
pouquinho da solução. A solução da EdImpulse, então, ela é bem completa. Tá? Ela vai cobrir toda a parte de coleta de dados. Então, a gente vai conectar um dispositivo, vai coletar os dados para fazer um treinamento. A gente vai gerar um dataset, então. A gente vai capturar vários dados e gerar um conjunto de dados, um dataset, que vai ser utilizado para treinar o que a gente chama de impulso, que é a nossa rede, o nosso modelo de machine learning. A gente vai validar, então a gente vai ter vários conjuntos de testes para validar a acurácia, para validar a precisão desse modelo. Uma vez feitos esses testes e nós estamos satisfeitos com o modelo que foi gerado, a gente vai fazer o deployment, a gente vai transportar isso para o nosso dispositivo, em biblioteca C, por exemplo, e fazer aquilo rodar localmente. Tá? Então seria todo esse fluxo aqui que a gente vai dar uma olhada. Aqui, rapidamente, toda a plataforma da EdImpulse ela é baseada em TensorFlow, baseada em Keras, baseada em TinyML, e existem vários pontos onde a gente pode integrar ela com outras soluções. Hoje a gente vai ver aqui, capturando com uma plaquinha, dados de um acelerômetro. A gente poderia utilizar o computador com a câmera para capturar dados e jogar para a plataforma, poderia usar um celular com acelerômetro para capturar dados, ou então eu poderia puxar dados da AWS IoT, por exemplo, de sensores que estão conectados lá, e eu já tenho esses dados gravados num bucket da Amazon, por exemplo. Tá? Aqui eu posso fazer a integração dela em outras plataformas. Eu posso utilizar ela mais alto nível para gerar o modelo das minhas redes, ou eu posso entrar no modo avançado, onde eu modifico ali o TensorFlow, eu modifico o Keras que está rodando por trás daquela rede. E assim por diante. Aqui eu posso utilizar Python para automação de testes, e aqui na parte do deployment eu posso fazer esse deployment para diversas plataformas. Eu posso fazer um dispositivo embarcado, com um microcontrolador mais simples, posso fazer com um computador de borda que tenha mais capacidade, ou posso fazer essa deployment, inclusive, numa interface web, por exemplo, para um aplicativo de celular, poder utilizar o acelerômetro do celular numa paginazinha web para fazer alguma detecção de movimento. Tá? Então, tudo isso a gente consegue fazer na integração da plataforma. Ela é agnóstica a fabricante de microcontrolador, então, praticamente qualquer solução de ARM ou no caso da Jetson Nano de GPU, a gente consegue rodar. Existem diversos parceiros que estão suportando soluções da EdImpulse. Falar um pouquinho aqui de alguns casos de uso, antes de a gente passar para a plataforma em si. Então, rapidamente, eu comentei aquele caso de pulseira de wearable, né, de pulseira Fit. Então, existe uma pulseira Fit no mercado que usa a solução da EdImpulse, monitorando em tempo real batimentos cardíacos, movimentos e temperatura corporal, para fazer que tem um algoritmo que faz, além de detecção de qualidade de sono, faz detecção de probabilidade do usuário estar gripado. Então, ele acompanha a temperatura, os batimentos cardíacos, ele consegue inferir em tempo real que o usuário está com potencial de estar gripado, por exemplo. Um outro caso interessante é esse aqui, na parte de Smart Grids. Então, esse elemento aqui, ele é instalado em postes de alta tensão, especialmente em áreas remotas. Ele monitora a corrente que passa através dele e monitora também a vibração que está acontecendo ali no elemento. Com isso, ele consegue, em tempo real, detectar potencial de fogo, de incêndio, em linhas de transmissão. Tá? Então, ele se comunica também com o NB-IoT, ele consegue transmitir pela rede avisos de potencial de incêndio em linhas de transmissão, em áreas de parques, em áreas de verde, e isso é bem interessante. Na Europa, se tem bastante... isso aqui é um projeto de uma empresa europeia, tem bastante projetos desse tipo de aplicação. Um outro projeto bem interessante também, que é uma parceria da Microsoft com a WWF e com a Nordic, que é, eles fizeram um sistema de monitoramento de manadas de elefantes.
Então, é um brinco que vai na orelha dos elefantes, ele detecta movimento, ele captura áudio, então ele consegue detectar literalmente tiro, para ver se tem alguém caçando elefantes naquela área. Ele tem também câmeras ali, ele consegue fazer, ele tem comunicação, se não me engano, não lembro se é LTM que ele tem, ele consegue monitorar, então, movimentos migratórios de manadas e, especialmente, detecção de caça, né? Então, para elefantes. Então, é um tipo de, uma prova de conceito para manutenção de vida selvagem, utilizando esse tipo de solução. Para saber mais, semana que vem vai ter um evento bem legal da EdImpulse, que é o Imagine. Vai ser um evento de 3 dias. Esse evento aqui hoje é um pré desse Imagine, bem rapidinho, né, para mostrar para vocês um pouco dessa plataforma. Durante esse evento vão ser 3 dias. O primeiro dia vão ser keynotes. O segundo dia vão ser workshops online de algumas empresas. E no terceiro dia são workshops online mais da comunidade. Tá? Então, aqui um pouco dos palestrantes desse evento. Então, a gente vê que vai ter pessoal do Arduino, da NVIDIA, o Sean Hyman aqui, pessoal da Google, pessoal de Harvard, da Microsoft, falando sobre Machine Learning, e especialmente falando sobre soluções de Machine Learning utilizando a plataforma da EdImpulse. Então, quem quiser estudar mais essa plataforma, é um evento bem interessante. Eu fiz aqui, a pedido do pessoal do Embarcados, uma curadoria de algumas palestras que eu achei interessante. Tá? Amanhã vocês vão receber o link da gravação desse webinar e vão receber o PDF. Lá no PDF eu já botei os links, só clicar aqui nas caixinhas, que vai direto para inscrição para essas plataformas, para essas palestras aqui. Então, é bem interessante. Tá? Então, vai ter, por exemplo, aqui o pessoal do Hackster mostrando todos os projetos no Hackster que tem EdImpulse, dá ideias bem legais de projetos aqui. Tá? Tem aqui da parte mais de TinyML, tem uma parte mais baixo nível dentro da EdImpulse, e tem vários eventos bem interessantes aqui. Tá? E também, na Coursera, existe um curso gratuito da EdImpulse, que ele vai mostrar tudo que eu vou mostrar agora, mas com mais tempo de vídeo e com o passo a passo, com exercícios para poder utilizar isso na plataforma. Tá? Agora, vamos dar uma olhada, então, um pouco na prática. Deixa eu primeiro mostrar o que eu vou utilizar. Eu estou utilizando aqui essa caixinha aqui, tá? Essa é uma caixinha da Nordic que ela tem uma série de sensores. Então, ela tem acelerômetro, sensor de temperatura, qualidade do ar, sensor de luz RGB e microfone. Nesse exemplo que eu vou fazer agora, eu vou usar acelerômetro para capturar movimentos feitos por essa caixinha. Ela tem Bluetooth, então eu vou estar transmitindo ela para uma outra plaquinha aqui, que vai estar conectada no meu computador. Então, o que eu tenho aqui? Deixa eu avançar. Eu tenho aqui uma outra placa que conecta no meu computador através de uma USB, que ela vai transmitir os dados. Essa plaquinha aqui, FING52, vai transmitir os dados do acelerômetro por Bluetooth para cá. E essa plaquinha aqui vai estar conectada no meu computador através de uma UART. E aqui vai ser receber esses dados. E, do lado errado, eu vou ter uma ferramenta da EdImpulse, que é um Data Forwarder, que vai pegar esses dados que vêm para serial e vão jogar lá para a plataforma da EdImpulse na nuvem, para a gente poder consumir, para a gente poder analisar esses dados. Tá? Seria essa última parte aqui. Vamos ver isso na prática, que eu acho que fica um pouco melhor de entender. Deixa eu só compartilhar a minha tela com vocês. Aqui. Bom, então primeiro aqui, isso aqui é o exemplo que eu estou rodando nessa caixinha, tá? Ele já tem todo um sistema, todo um projetinho pronto, aqui uma aplicação pronta,
que ele faz tanto a parte do aquisição de dados, então eu tenho aqui o driver do sensor, vou capturar os dados desse sensor, e eu tenho aqui esse data forwarder da Edge Impulse, que ele vai pegar os dados do sensor e vai jogar pela UART, se uma plaquinha tiver uma conexão UART direta, ou no caso dessa plaquinha que eu estou utilizando aqui, ele vai jogar por Bluetooth esses dados para uma outra plaquinha que vai capturar para fazer a transmissão para a nuvem. E esse framework aqui que eu estou utilizando, ele tem também essa parte aqui do Edge Impulse Wrapper, que é o que vai pegar depois o meu modelo treinado e vai executar ele dentro do dispositivo embarcado. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui primeiro? Eu vou ligar essa caixinha aqui e vou botar ela no modo de captura de dados. Deixa eu ligar aqui, botar ela no modo... Não, tem errado. Botar ela no modo de captura de dados. Deixa eu acender uma luzinha vermelha aqui em instantes. E ela vai... Ó, não foi... De novo. Aqui. Ela está uma luzinha vermelha constante piscando, quer dizer que ela está transmitindo dados para aquela outra plaquinha que eu tenho conectada no meu computador. Eu posso abrir aqui, por exemplo, um Teraterm. E eu vou ver aqui esses dados do acelerômetro sendo transmitidos para cá. Tá? Então, eu tenho aqui dado do eixo X, vírgula eixo Y, vírgula eixo Z. Tá? Se eu utilizasse uma placa direto com uma UART, com uma USB, eu veria isso aqui direto. Aqui, no caso, eu estou transmitindo dessa plaquinha para o Bluetooth com uma outra placa que joga para o computador isso aqui. Tá? Então, eu tenho uma UART transmitindo dados de acelerômetro para cá. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou usar uma ferramenta da Edge Impulse, que é o Data Forwarder, que vai capturar os dados dessa UART e vai jogar para a plataforma da Edge Impulse. Antes de conectar aqui, eu vou criar um projeto. Estou aqui na minha página da Edge Impulse, vou pedir para criar um projeto novo. Vamos botar como FING52 Machine Learning, por exemplo. Criei um projeto novo. Ok? Ele vai me perguntar qual é o tipo de unidade de sensor que eu vou utilizar. Poderia dizer acelerômetro, áudio, imagens ou alguma outra coisa, corrente, por exemplo. Eu vou dizer que é um acelerômetro que eu estou utilizando e vou iniciar meu projeto. Né? Criado esse projeto aqui, eu vou usar essa ferramenta aqui, tem uma CLI da Edge Impulse que a gente instala, que tem esse Data Forwarder. Eu vou chamar aqui esse programa, Edge Impulse Data Forwarder. Vou chamar com esse menos clean aqui, só para ele pedir de novo as minhas credenciais, para mostrar todo esse processo para vocês. Tá? Vou iniciar aqui a conexão. Ele vai pedir meu nome de usuário lá na Edge Impulse. Vai pedir minha senha. Para conectar na minha conta lá. Ok. Ele detectou aqui na COM19, que é a cobrindo Teraterm, que existe um dispositivo transmitindo dados. Ele vai perguntar qual é o nome do projeto que eu quero utilizar lá na plataforma. No caso, eu vou escolher aqui esse que a gente criou agora, FING52ML, para conectar a transmissão de dados para aquele projeto. Está conectado, ele vai detectar a frequência que eu estou recebendo os dados aqui. Nesse exemplo, eu estou transmitindo aqueles 3 valores de acelerômetro X, Y e Z a 50 Hz por segundo. Ele conseguiu detectar isso aqui. Ele vai me perguntar o que são esses valores que eu estou transmitindo. Né? Então, ele deu um exemplo aqui dos 3 valores que estão chegando pela UART. Eu vou dizer, ele é o acelerômetro X, é o acelerômetro Y e é o acelerômetro Z, os 3 eixos do acelerômetro. Tá? Vou perguntar qual é o nome desse dispositivo. Vou botar como FING52. Ok, estou conectado. Então, eu tenho os dados chegando na UART, passando por esse Data Forwarder e sendo jogados para a plataforma na nuvem da Edge Impulse. O que é o próximo passo? Vou vir aqui na plataforma, no meu projeto. Aqui
vou na parte de aquisição de dados. Aqui eu vou fazer a aquisição desses dados do meu acelerômetro. No que eu conectei aqui, ele já identificou que existe um device, que é o FING52, que é o nome que eu dei. Identificou aqui que existe um sensor de 3 eixos, com os nomes que eu dei, axial X, axial Y, axial Z, e qual é a frequência desses dados, 50 Hz. Tá? O que eu tenho que fazer agora, eu tenho que capturar dados para fazer o treinamento do meu modelo. Tá? Então, a gente vai utilizar essa caixinha para detectar alguns movimentos dela. Tá? Primeiro, vou botar aqui, por exemplo, eu vou capturar 4 segundos de dados, eu vou fazer um movimento cima-baixo dessa caixinha. Então, eu vou chamar aqui de up, down, e vou capturar. O que eu vou fazer? Iniciar a aquisição. Ó, começou sampling, vou ficar 4 segundos fazendo esse movimento de cima a baixo. Pronto, capturou. E o que ele fez? A caixinha capturou os dados do acelerômetro, tá? Transmitiu pela serial para o data forwarder que mandou para cá. Então, eu consigo ver aqui em vermelho o eixo X, que nessa minha caixinha ele está nesse sentido assim. O eixo Y está assim, e o eixo Z está entrando na câmera aqui. Tá? Então, como eu fiz um movimento up-down, eu consigo ver este movimento aqui. Consigo ver que eu atrasei um pouquinho aqui o início do movimento. Tá? Isso talvez cause um pouco de problemas na minha amostragem. Tá? Eu poderia vir aqui, por exemplo, e editar esse sinal. Eu vim aqui na opção de crop, eu poderia dizer, ó, ignora aqui e pega a partir daqui. Tá? Então, mudei essa amostragem, essa amostra, consegui editar ela. Tá? Vamos fazer mais um movimento. Vamos deixar a caixinha completamente parada. Tá? Vou segurar ela na minha mão aqui, vou capturar mais 4 segundos. Foi, como esperado, a gente não tem variação nos eixos, né? A gente só tem aqui no eixo X, que é o eixo da gravidade, a gente tem uma indicação aqui do acelerômetro da própria gravidade. Tá? Então, esse aqui é a amostragem dele parado. Fiz um erro aqui, eu capturei ele parado com o nome de up-down. Então, eu posso vir aqui e renomear. Vou botar aqui o nome de idle, de parado. E vou dizer que o label, o rótulo desse movimento, é idle. Ok? Editei a amostra, já está correto. Vou fazer mais 2. Tá? Vou fazer um aqui que eu vou chamar de rotate, de rotação, onde eu vou fazer o seguinte, eu vou ficar girando a caixinha assim. Tá? Estou girando ela, capturando. Pronto. Aqui, ó. A gente vê que esse rotate ele já tem variação tanto do eixo Z, que é esse que entra na câmera, quanto do eixo X, que é esse assim, que é esse na vertical aqui. Então já é um padrão diferente de movimento. Vou fazer um último padrão de movimento que eu vou identificar, que eu vou chamar de tap, de batidas. Eu vou ficar aqui detectando batidinhas na minha caixinha. Então, estou batucando nela aqui. Tá? Tenho aqui este padrão de movimento de batidas. Tá? Aqui uma coisa importante. Para poder fazer o treinamento da rede neural, né, com precisão, eu preciso ter uma quantidade muito maior de dados. Então, em vez de eu ficar adquirindo vários minutos de dados com vocês aqui, o que eu fiz? Eu fiz isso previamente e eu vou simplesmente fazer o upload desses dados para a plataforma. Tá? Como é que é feito isso? Eu adquiri os dados antes na plataforma e exportei. Ele exportou vários arquivos JSON com a estrutura de cada uma das amostras. Então, eu vou vir aqui, vou fazer um upload desses dados já existentes. Escolher a pasta onde eu botei. Aqui. Então, aqui eu tenho vários arquivos JSON com as minhas amostras e vou jogar aqui na plataforma. Tá? E vou pedir para ele fazer o upload aqui na minha base de treinamento, que é aquela que eu estava
que eu estava utilizando ali. Tá? Feito o upload, eu volto aqui na aquisição de dados e já tenho aqui várias amostras aqui que eu tinha feito antes. Tá? Então, tenho várias amostras aqui de 4 segundos de parado, várias amostras de 4 segundos de movimento up-down em várias velocidades. Eu adquiri isso aqui. Tá? Para poder fazer esse treinamento desse exemplo aqui, a gente precisa ter no mínimo uns 2 minutos de dados de cada movimento que a gente quer classificar. Tá? Ok, o que nós temos aqui? Nós temos o dataset. Esse aqui é o conjunto de dados que eu vou utilizar para treinar o meu modelo de machine learning. O próximo passo que eu vou ter que fazer aqui na plataforma é criar meu machine learning, criar um modelo. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui em Impulse Design, para desenhar um impulso, para desenhar um modelo que eu vou utilizar. Tá? Primeira coisa, esse aqui é o bloco que consome os dados. Tá? Eu fiz a amostra de 4 segundos e eu quero diminuir essa janela. Eu quero analisar períodos de 1 segundo em 1 segundo e para aumentar a quantidade de variações que eu tenho ali daqueles dados para fazer um modelo com qualidade, o que eu vou pedir para ele fazer? Ele vai pegar uma amostra de 4 segundos. Ele vai pegar os primeiros... o primeiro segundo e vai considerar como uma subamostra para fazer o treinamento. Ele vai deslocar 80 milissegundos para o lado e vai considerar uma outra amostra. Mais 80 milissegundos, considerar outra amostra. Mais 80 em outra amostra. Ou seja, aqueles 4 milissegundos vão virar uma quantidade maior de amostras com pequenos deslocamentos. Tá? Isso facilita bastante a gente aumentar a quantidade de dados que a gente vai utilizar no treinamento. Tá? Próxima etapa, eu preciso processar esses dados. Eu preciso extrair características, extrair features para poder fazer o machine learning em cima delas. Eu não consigo simplesmente pegar uma sequência temporal, que nem dados de acelerômetros, e aplicar o machine learning direto em cima disso. Então, aqui eu vou botar um bloco de DSP, um bloquinho de processamento de sinais. Tá? Aqui eu tenho uma série de opções. Eu tenho vários blocos específicos para áudio. Tá? Esse MFCC, por exemplo, se usa, se quiser fazer detecção de palavras de ativação, seria esse aqui. Eu tenho espectrograma também para dados temporais, eu consigo ver aqui. Tem outros para processamento de imagem. Nesse exemplo aqui, eu vou utilizar esse aqui de análise espectral, tá? Que é um que a Edimpulse recomenda para movimentos como acelerômetros. Então, vou adicionar esse bloquinho aqui de análise espectral e eu vou botar aqui um bloquinho de machine learning, tá? Um bloquinho de aprendizado. Eu tenho 3 opções. Eu posso fazer aqui uma classificação, que é o que eu defino classes específicas, parado, rotacionando, cima, baixo e batucando, como classes, e ele vai identificar essas classes. Eu poderia fazer aqui um de regressão, que seria muito para predizer valores numéricos constantes, ou poderia, depois a gente vai ver aqui, botar um bloquinho de detecção de anomalias, por exemplo. Primeiro eu vou botar aqui o bloquinho de classificação. Tá? Coloquei aqui. Então, o que eu tenho aqui? Ó? O bloco de análise espectral usa os 3 eixos como entrada e produz as spectral features aqui como saída. O bloco de classificação utiliza as features desse bloco aqui como entrada e gera 4 saídas. É idle, está parado, está rotacionando, está batucando ou cima-baixo. Então, esse modelo que a gente vai treinar, ele vai dizer qual dessas classes é a minha amostra que está sendo analisada. Vou salvar esse impulso aqui. Ok, ele salvou. Agora eu vou configurar cada um desses blocos. Tá? Vamos ver primeiro o bloco de análise espectral. O que esse bloco faz? Tá? Deixa eu botar uma outra aqui mais interessante. Primeira coisa, ele pega a amostra que eu tenho aqui, que estão aquelas janelas de 1 segundo que eu comentei, dentro dessa amostra. Primeira coisa que ele vai fazer um filtro, então ele vai tirar ruído, ele vai fazer um filtro aqui, tirando o ruído dessa amostra, vai fazer uma análise de frequência. Então ele vai identificar para cada um dos eixos qual é a frequência mais presente em cada um desses eixos, e vai fazer também aqui
o que ele chama de spectral power. Ele, para cada frequência, ele vai definir como se fosse a potência que tem de sinal naquela frequência, nessa amostra. Tá? Então, isso aqui vão ser as características que ele vai utilizar para fazer o treinamento. Tá? No caso desse bloco aqui, ele vai pegar 33 características desse sinal, 11 por eixo, como features, como características para fazer análise do machine learning. Então, por exemplo, aqui ele vai pegar os dois principais picos, e quais são as frequências desses principais picos aqui. Ele vai pegar mais informação de pico de frequência aqui. Então, tem várias informações que ele vai utilizar, e também vai utilizar a informação de RMS de cada um desses eixos como features. Então, para cada uma dessas amostras aqui, para cada uma com as janelas de 1 segundo que a gente pediu para analisar, ele vai gerar 33 valores, que são as features, que descrevem aquela amostra. Tá? Então, é com isso que ele vai utilizar para poder fazer essa inferência. Esqueci de fazer uma coisa aqui. Tá? Esqueci de fazer duas coisas. Deixa eu voltar aqui. Voltar no dashboard. Primeira coisa, que eu posso dizer aqui, ele pode fazer um cálculo de latência. Tá? Então, ele vai estimar, eu digo qual é o microcontrolador que eu estou utilizando, e ele vai estimar o tempo que cada uma das partes do processo vai utilizar. Tá? Então, no caso, essa Finger52 tem um microcontrolador muito parecido com esse aqui, desse outro kit. Então, vou botar esse aqui para ele utilizar como a parte de estimação. E eu vou fazer aqui um balanceamento do dataset, que eu deveria ter feito ali quando eu estava na parte de aquisição de dados. O que é isso aqui? Tá? Lembrem que eu mostrei que eu tinha 2 minutos de cada um dos movimentos possíveis. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 2 minutos, vou deixar 80% do meu dataset de treinamento, que é o que eu vou usar para treinar o meu machine learning, e 20% eu vou separar para a validação. Tá? Porque é importante a gente validar o nosso modelo de machine learning com dados que não foram utilizados no treinamento para evitar o overfit. O que é o overfit? É fazer um modelo que funciona muito bem nos dados do treinamento, mas não funciona em dados do mundo real. Tá? Então, aqui eu vou pedir para ele fazer esse rebalanceamento. Ok? Se eu vier aqui agora no Data Acquisition, eu vou ver que ele jogou parte dos dados. Parte dos dados estão aqui como training data e parte dos dados estão como test data. Tá? Depois a gente vai ver isso aqui um pouco melhor. Ok. Voltando para onde a gente estava aqui, na análise espectral. Tá? Onde ele vai extrair essas 33 características que vão caracterizar essas amostras. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar e gerar essas características para as minhas amostras. Eu vou vir aqui em Generate Features e vou pedir para ele gerar isso aí. Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os meus 6 minutos e 55 segundos que eu tenho de dados ali, essas categorias aqui, vai pegar janelinhas de 1 segundo, deslocadas de 80 milissegundos, ele vai gerar 3.940 janelas de treinamento nesses dados. Eu vou pedir para ele extrair essas features aqui. Tá? Então, agora ele está processando aqui. Quem já usou TensorFlow, isso aqui é output comum, né? Ele está rodando por trás TensorFlow lá no servidor da Edge Impulse. Então, aqui ele está extraindo essas features. O que ele vai me dar aqui? Ele vai me dar visualmente como é que são essas features. Tá? Então, o que eu tenho aqui? Tá? Eu posso ver em 3D, eu vou ver 3 eixos. Nesses casos de aceleron, detecção desse tipo de movimento, tá? Normalmente o RMS de cada um dos canais do acelerômetro já é suficiente para identificar o movimento. Tá? Se eu clicar aqui, eu vou ver as outras features, mas aqui no gráfico eu estou vendo aqui o RMS do eixo X, RMS do eixo Y, RMS do eixo Z. E ele pegou essas 3.940 amostras aqui e colocou cada uma delas
nesse gráfico 3D. Tá? O que consigo ver aqui? Tá? Movimento parado, idle. Tá? Ele tem pouco RMS no XYZ. Então ele está bem. As amostras ficaram meio que na origem. Tá? Movimento up-down, movimento para cima e para baixo. Ele, como o meu para cima era no eixo X, ele tem variação no eixo X. Então aqui ficou todos os movimentos de up-down. Movimento rotação, ele teve variação grande no X e no Z. Então ele caiu aqui em cima. Tá? E o movimento de batucadinha que eu fiz ali, ele, no sentido que eu bati da placa, era no sentido do eixo Z. Então a gente vê aqui que ele teve bastante variação no eixo Z. Tá? O que é importante a gente ver aqui? Que ficou tudo muito bem agrupado. O idle parado está aqui, o tap batucada está aqui, o movimento up-down está aqui, o movimento de rotação está aqui em cima. Tá? Então a gente consegue ver uma boa separação dessas features. Então quer dizer que essas features que eu estou utilizando conseguem separar muito bem os tipos diferentes de movimento. Tá? Então vai ser fácil eu fazer um modelo que com grande precisão eu consiga treinar ele para reconhecer esses tipos de movimento. Tá? Uma coisa legal aqui, por exemplo, sempre tem alguns movimentos mais erráticos. Às vezes eu girei um pouquinho a caixinha, fiz alguma coisa. Então eu poderia olhar aqui, ó, opa, aqui ficou o movimento de rotação está aqui, mas aqui tem um movimento de rotação que está muito parecido com esse up-down. Eu poderia clicar aqui nesse ponto, ele vai abrir aqui embaixo esse aqui e mostrar exatamente qual foi a janela. Então, essa janela aqui ficou aqui parecida. Tá? Eu poderia, por exemplo, poderia pedir aqui para abrir essa amostra específica e tentar analisar por que ela ficou ali fora do esperado. Tá? Para ver se foi algum erro de aquisição ou se não, se é um comportamento válido. É importante que ele treine com esse cara aqui. Tá? Mesma coisa esse outro ponto aqui. Eu poderia tentar entender por que esse ponto ficou aqui e não ficou junto agrupado. Então, para detectar muitas vezes erros nos dados adquiridos, isso aqui é bem interessante. Então, ele linka tudo aqui. Consigo facilmente daqui ir para uma amostra específica e ver por que ela gerou aquele dado. Tá? Feito isso aqui, baseado nisso aqui que ele vai fazer o treinamento do Machine Learning. O próximo passo seria vir aqui no classificador e treinar ele. O que ele vai utilizar? Tá? Ele vai utilizar aquelas 33 features aqui para treinamento, e aqui eu vou ter minhas camadas. Tá? O que são as camadas? São os bloquinhos de neurônios que vão fazer, os neurônios que vão fazer os cálculos em função das camadas anteriores para poder gerar essas 4 saídas aqui. Tá? Então tem todo um processo de propagação para frente, depois um backward propagation, onde ele treina isso aqui. Tá? Se eu quiser botar mais camadas ou mudar as camadas, eu posso vir aqui editar. Então, eu quero botar uma camada com mais neurônios, quero botar uma camada extra aqui. Eu posso definir qual é o tipo de camada que eu estou utilizando. Tá? Tem vários tipos aqui. Tem de convolução, dense, tem vários tipos de camadas aqui que eu posso utilizar. Tá? Ou eu poderia vir aqui e pedir para entrar no modo Expert, no modo Keras, e, dentro de instantes, editar o TensorFlow, editar o Keras que descreve aquele meu modelo. Tá? Importante, a gente está falando aqui de um dispositivo embarcado. Tá? Quanto mais camadas eu botar aqui, quanto mais largas forem essas camadas, quanto mais neurônios tiverem, quanto mais camadas estiverem empilhadas, maior vai ser meu tempo de processamento, maior vai ser meu footprint de memória, maior vai ser meu footprint de flash. Então é todo um jogo de acertar o menor conjunto que tu pode utilizar. Tá? Então eu posso aqui rodar uma versão aqui, eu tenho aqui direto um controle de versionamento, tá? Então eu posso criar uma nova versão, como se fosse um Git. Ó, fiz uma versão, salvei um tag dessa versão. Agora eu vou botar mais neurônios e vou testar. Ficou melhor? Não, volto para o anterior. Eu posso fazer tudo isso aqui na plataforma direto, tá? De maneira bem visual. O que eu vou fazer agora? Treinar. Tá? Agora ele vai pegar aqueles dados e vai fazer todo o treinamento aqui. Tá?
Aqui vai demorar um pouquinho, vai demorar uns minutinhos aqui, então eu queria só, de repente, ver se tem algumas perguntas que a gente possa ir respondendo enquanto ele faz o treinamento. Tem sim, João. Você já quer pegar algumas perguntas? Pode ser. Deixa eu puxar aqui no chat. Eu anotei algumas aqui, se você quiser, eu posso te passar aqui. Eu consigo... tem pergunta do Adair. Eu consigo treinar um modelo para reconhecimento de fala e fazer a inferência em uma BeagleBone Black? Tem que verificar se a BeagleBone já está suportada ali na Edge Impulse. Tá? Vamos verificar aqui rapidamente. Cadê? A gente pode entrar aqui na plataforma de documentação. A gente vai ter aqui todas as placas que já são suportadas. Essas placas que estão listadas aqui, tá? Elas têm um suporte completo na plataforma. O que quer dizer isso aqui? Se eu clicar aqui, por exemplo, na Arduino BLSense, eu posso baixar um firmware que eu carrego dentro da Arduino BLSense, ele já conecta na plataforma e gera para adquirir dados, e depois a plataforma já me gera o binário final pronto para carregar de volta aqui para fazer inferência. Tá? Porém, eu posso, qualquer placa, como a BeagleBone Black, eu poderia utilizar a referência de software do Data Forwarder, da Edge Impulse, para fazer essa aquisição, e depois pegar as bibliotecas em C que são geradas no final do processo e fazer essa inferência dentro de qualquer placa. Tá? Poderia ser feito dentro de uma BLSense. Tá? Que mais que temos aqui? Pergunta do Lucas, eu inicio o processo enviando os dados brutos coletados? Exatamente. Né? Como eu mostrei ali, a plataforma tem essa parte aqui de pegar os dados e depois fazer esse DSP para começar a trabalhar esses dados. Tá? Seja esse DSP aqui a extração de features de um acelerômetro, seja a extração de features de uma imagem, tudo isso é feito na plataforma. Mas aqui tu começa ou adquirindo dados com um hardware, ou se tu já tiver esses dados, tu pode trabalhar eles e exportar em JSON, essa sequência de dados, e importar para cá, por exemplo. Tá? Seria o problema. Tá? O que mais? Temos de pergunta. O pessoal perguntou a questão de modelo comercial da Edge Impulse. Tá? Como é que funciona? Existem duas camadas, tá? 2 tiers. Tem um que é o gratuito, que tu tem que tu consegue rodar jobs até... tu tem um limite de tempo de processamento contínuo dos jobs no projeto, que é mais que suficiente para tu fazer testes iniciais, tá? Modelos não tão complexos. Depois eles têm um modelo comercial para empresas, onde daí tu não tem restrição de tamanho de modelo, não tem restrição de tempo de uso. Tá? Mas para testes iniciais da plataforma, tu consegue fazer tudo com a conta gratuita, né, da plataforma. Se for esses projetos como esse que eu estou mostrando aqui de detecção de movimento, tu consegue fazer tudo gratuito. Se for um projeto muito mais complexo, daí talvez tenha alguma limitação no tempo de processamento que tu consegue alocar no servidor da Edge Impulse. Essa é a questão. Tudo que eu mostrei ali, tá? Esse exemplo que eu estou utilizando, ele está utilizando Zephyr. Tá? Então, existem todos os blocos da Edge Impulse para o Zephyr, tanto do Data Forwarder, quanto do Wrapper, que depois pega os dados e faz a inferência. Tá? Então, qualquer microcontrolador que suporte Zephyr, a gente consegue fazer rapidamente essa integração. O que mais que nós temos de perguntas aqui? Aqui, agora ele já tá avançando. Então, o que ele está fazendo aqui? Tá? Ele estava fazendo o treinamento. O que ele fez aqui?
ele fez toda a parte do treinamento aqui. Tá, então, eu treinei ele por 30 épocas, então ele rodou 30 vezes aqui a parte do treinamento. A gente tem aqui os valores de acurácia na parte que ele teve em cada uma das épocas, aqui qual foi o erro que ele teve aqui. Tá? E agora ele está passando pelo Ion. O que é o Ion? O Ion é um otimizador da Edge Impulse que otimiza esse modelo para rodar de uma maneira mais leve, rodar de uma maneira mais rápida dentro do dispositivo. Tá? Ele faz inclusive um port de float de 32 bits para int 8 bits para reduzir o footprint desse modelo sem perder qualidade. Tá? Então aqui a gente está na fase final aqui do treinamento. Deixa eu ver o que temos mais de pergunta aqui. Aqui, tá, bom, enfim. Aqui ele, o que ele fez aqui? Então aqui ele terminou a parte de treinamento. Então, ele dá uma tabela aqui de qual é o valor que era previsto, qual foi o valor qual é o valor real daquela amostra, e aqui qual é o valor previsto. Então, a gente consegue ver aqui que ele conseguiu uma boa acurácia em todos eles. No batucada aqui, ele confundiu um pouquinho com o de rotação e com o de idle. Tá? Talvez ele tivesse alguma das amostras onde o tempo das batucadas ele confundiu com idle. Teria que analisar um pouco mais isso, ou então considerar que isso está ok. Então, aqui ele vai mostrar como é que está isso aqui. Tá? Feito isso, o que eu posso fazer agora? Eu posso fazer uma classificação em tempo real aqui. Então, eu venho aqui no Live Classification e eu vou fazer uma amostragem. Então, eu vou pegar aqui a minha caixinha, vou iniciar a amostra, vou fazer um movimento up-down. Ele capturou isso aqui e ele, dessa amostra aqui, ele identificou 38 janelas e as 38 janelas ele identificou como up-down. Então, ele conseguiu identificar muito bem isso. Então, quando ele botar aqui como up-down, ele automaticamente salva isso aí no meu dataset de verificação para eu poder utilizar novamente. Vou fazer mais um aqui. Tá? Vou fazer aqui, fazer uma outra amostra, vou fazer uma rotação. Estou girando ele aqui. Rotate 38. Tá? Então, aqui está bem. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um movimento, só botar aqui, rotate. Vou fazer um movimento que a gente não treinou. Tá? Eu vou capturar ele. Vou fazer um esquerda-direita. Tá? Esse movimento não estava previsto naqueles 4 iniciais. O que ele deu aqui? Ele deu que esse esquerda-direita, batucada, é TAP 37 e 1 ele não acertou. Tá? Ok, temos um problema. A gente consegue ver aqui que o esquerda-direita caiu aqui e ele está achando que isso é TAP, que está aqui. A gente consegue facilmente ver que não tem nada a ver isso aqui com isso aqui. Mas qual é o problema? Esse modelo que eu treinei, ele tem 4 saídas. Ele diz se é idle, ele diz se é rotate, ele diz se é tap ou se é up-down. A soma de todos é sempre 1. Então, ele sempre vai ter que dizer que é algum desses. Tá? Que ele não conseguiu identificar um movimento que não estava previsto. E que eu poderia fazer para identificar isso? Eu poderia voltar isso aqui no meu... onde eu desenho aquele impulso, eu poderia botar em paralelo com esse bloco de classificação um bloquinho de detecção de anomalias. Então, vim aqui, botei esse bloco, tá? Ele vai botar mais uma saída, que é anomalia. Então, vou ter 5 saídas. Idle, rotate, tap, up-down e anomalia. Vou salvar isso. Ele vai botar mais um bloquinho aqui na esquerda, que é anomalia. Eu vou vir aqui e vou pedir para ele detectar anomalias em função do RMS, por exemplo. Então, vou dar os 3 RMS para ele. E vou pedir para ele treinar reconhecimento de anomalias.
que ele vai fazer? Eu estou aqui com 32 clusters. O que seria isso aqui? Ele vai agrupar os dados conhecidos em 32 clusters, em 32 grupos diferentes de dados. Qualquer dado novo que entrar aqui, ele vai fazer uma medida de distância quadrática entre esse dado novo e aqueles clusters. Tá? Quanto maior for essa distância, ou seja, quanto mais fora dos clusters conhecidos o meu dado novo tiver, maior vai ser o meu grau de anomalia. Tá? Então, o que eu fiz? Treinei isso aqui. Se eu vier agora aqui na classificação ao vivo de novo, e fizer o mesmo movimento esquerda-direita, fazendo aqui, o que ele vai mudar agora? Ó, ele me deu que um alto grau de anomalia, tá? Porque esse movimento aqui, ele está longe dos conhecidos, tá? Lembra aquele caso que eu falei de exemplo, por exemplo, de motor, tá? Então, por exemplo, de vibração de alguma máquina, normalmente eu sei como é que é a vibração, uma máquina de lavar roupa, eu sei como é que é o padrão de vibração dela funcionando no modo lavando, no modo centrifugando e no modo secando, se for uma lava e seca. Eu posso treinar, então, lavar ok, centrifugação centrifugação lenta, centrifugação rápida. Eu treino todos os padrões conhecidos de vibração, por exemplo, e treino ele para detectar anomalias. Então, sempre que for um comportamento que não é nenhum daqueles previstos, ele vai me dar um grau alto de anomalia. Tá? Então, aqui a gente fez essa parte de treinamento. Tá? O que mais eu tenho na plataforma aqui? Ih, a gente já estourou o tempo. Vamos mostrar aqui um pouquinho mais dessa parte aqui. Primeiro, eu tenho a parte aqui de teste de modelo. Tá? O que ele faz? Lembra que eu separei meus dados 80% para treinamento e 20% para verificação? Aqui estão todos os dados de verificação. Então, se eu vier aqui e pedir para classificar, ele vai pegar meu modelo e vai aplicar em todos os dados de verificação aqui. Tá? A gente vai poder verificar se esse modelo tá bom ou não. Tá? Ok, rodou. Ó, então, aqui, esses primeiros aqui deram anomalias, esses aqui tiveram algum problema. Tá? Então, a gente poderia vir aqui, eu poderia, inclusive, pedir para abrir essa amostra aqui para entender por que ela deu problema. Tá? Abrindo ela. Aqui, ó. O que aconteceu? Era o movimento top-down, porém, esse aqui eu capturei com vocês. Foi o primeiro que eu fiz. Eu demorei para começar o movimento. Então, ele pegou aqui uma parte reta, né, que não é um movimento up-down. Então, por isso que esse aqui ele deu uma acurácia menor. Né. Pensando em inferência em tempo real, quando eu for rodar isso aqui depois dentro do meu dispositivo, eu vou estar fazendo isso em tempo real. Vai ser uma janela móvel. Então, eu vou estar ok, aqui não é up-down, não é up-down, ok, aqui começou o movimento up-down. Eu vou fazer isso em tempo real, vou fazer isso de maneira constante, tá? dentro do meu dispositivo. Então, a gente viu aqui a parte de teste de modelo. O que falta ver aqui é como é que eu jogo isso de volta para dentro do meu dispositivo. Se eu vier aqui na parte de deployment, eu tenho várias opções. Tá? Eu tenho aqui possibilidade de gerar uma biblioteca em C, que faz essa inferência dentro do meu dispositivo, é que eu estou usando nesse caso aqui. Eu posso gerar uma biblioteca Arduino, eu posso gerar aqui um package do SM32, eu posso gerar aqui o WebAssembly para rodar isso dentro de uma página web, ou posso gerar o modelo de TensorFlow, TensorRT da NVIDIA, para rodar isso numa Jetson, por exemplo. Tá? Aqui, ele vai me gerar isso aqui. Tá? Ou então, eu posso pedir para ele gerar o firmware pronto para alguma dessas placas suportadas. Então, por exemplo, aqui na IoT Discovery, se eu clicar aqui e pedir para ele gerar, ele vai me gerar um binário
que eu gravo direto dentro da ST Discovery, e ele já vai rodar aquela inferência lá dentro, jogando pela serial os resultados. Tá? Placas gerais que rodam Linux aqui, eu poderia utilizar direto aqui, uma Raspberry, por exemplo, rodando Linux, eu poderia gerar direto uma imagem que roda essa inferência. Tá? Vamos fazer aqui, para esse caso que eu estou usando a biblioteca em C. Então, eu venho aqui embaixo e peço para ele fazer o build disso. Tá? Primeiro, eu vou analisar as otimizações aqui. Tá? Então, ele vai fazer algumas verificações de, por exemplo, de quantização. Ele vai verificar se vai ficar melhor fazer com int 8 ou se vai melhor fazer com float 32 os cálculos, e como isso vai impactar o footprint de memória. Então, por exemplo, nesse caso aqui, tá? Ele está utilizando 1.7K de RAM para fazer essa inferência de machine learning que a gente viu aqui, e vai estar usando 17K de flash para armazenar o modelo. Tá? A latência dessa inferência nesse Cortex M4 vai ser 1 milissegundo, e ele vai ter uma acurácia de 97,37%. Tá? Aqui eu estou com o Ion, que é o otimizador do modelo proprietário da Edge Impulse habilitado. Eu poderia ver isso, desligar ele e ver como é que ficaria isso com um TensorFlow Lite puro. Tá? Então aqui a gente vê que o modelo do tamanho e o uso de memória diminui bastante quando eu habilito o Ion da Edge Impulse. Tá? Aqui. E aqui, se eu der o build, ele vai então gerar essa saída, que é esse modelo. Então, gerou aqui, eu poderia vir aqui e pedir para ele me explicar como é que eu integro isso em diversas plataformas. Tá? Então, ele vai abrir aqui a página da Edge Impulse e vai mostrar como é que eu faço para rodar no desktop, como é que eu rodo isso numa plataforma que usa Mbed, como é que eu rodo isso num Sketch Arduino, como é que eu rodo isso com Zephyr. Está tudo explicado aqui, como tu integrar em cada uma dessas soluções. Tá? O que ele gerou aqui? Tá? Ele gerou o seguinte. Tá? Ele gerou essa pastinha aqui. Bem grandinho, baixando. Tá, descompactando. Já mostra a seguida aqui que ele gerou. Ele gerou uma pastinha com os modelos e com todas as APIs que tu precisa para rodar isso aqui. Tá? Por questão de tempo, eu não vou jogar de volta a minha plaquinha aqui, só vou demonstrar aqui como é que isso é feito nessa solução com o Zephyr. Tá? Então, eu tenho aqui um Visual Studio Code. Eu estou rodando essa aplicação com o Zephyr, nesse microcontrolador aqui. Tá? Aqui, eu estou dizendo qual é o meu sensor. Então, aqui, qual é o meu acelerômetro, qual é o range dele aqui, dizendo para ele utilizar o subsistema de sensores do Zephyr. E aqui, eu tenho um bloquinho de confs da própria Edge Impulse, onde eu passo para ele a URL do meu projeto. Tá? Para quê? Quando eu der o build desse projeto no Zephyr, ele vai verificar se houve alteração no modelo, lá na página da Edge Impulse. Se houve alteração, ele vai baixar isso aí na hora de fazer o build e vai atualizar meus arquivos no firmware que eu vou gerar. Tá? Então, com isso, a gente teria esse exemplo que eu estou rodando aqui. Deixa eu só mudar aqui para o modo de inferência. Meu botão não está funcionando. Um instante. Velho efeito de demonstração, não muda de modo. Deixa eu ligar e desligar então. Foi. Tá? Então eu estou aqui com a minha caixinha. Se eu deixar ela parada, vai ficar piscando uma luz branca. Tá? Se eu faço um movimento de cima a baixo, vai ficar uma luz verde. Tá? Se eu faço aquele movimento de rotação, ela fica vermelha. E se eu batucar nela, ela vai ficar uma luzinha azul. Tá? Então, isso aqui está rodando direto nesse Cortex M aqui, fazendo em tempo real. Novamente, se deixar parado aqui, depois de alguns segundos, ele começa a piscar dizendo que está parado. Se eu faço um movimento de cima a baixo, ele vai ficar uma luzinha verde mostrando isso. O movimento de rotação, quando ele detecta
fica vermelho, e se eu batucar nela, ele vai ficar em azul. Tá? Então, esse aqui seria um exemplo rápido disso aí. Aqui a gente está olhando o que tem nesse arquivo. Tá? Então, por exemplo, aqui eu consigo ver quais arquivos que ele gerou aqui dentro. Então, dá para ver que ele gerou um CMake, ele tem aqui a parte do SDK, que tem todas as APIs para poder fazer um interfaceamento com esse modelo, e aqui embaixo ele vai ter o modelo em si, tá? Que ele gerou treinado. Então, poderia, inclusive, abrir aqui, eu vou ter aqui todo o modelo que ele gerou está aqui dentro. Tá? Bom, pessoal, o que eu tinha para demonstrar da plataforma seria mais ou menos isso para vocês. Eu sei que já estourei o tempo de vocês, né? Mas a ideia era mostrar um pouquinho esse passo a passo, né? Então, de como é que com a plataforma da Edge Impulse a gente pode fazer ou um projeto todo, ou talvez fazer uma prova de conceito rápida para começar um projeto de Machine Learning embarcado. Ô, João, o pessoal perguntou bastante aqui no começo em relação a trabalhar offline, né? Eu acho que valeria só ressaltar ali no final que você grava o firmware na sua placa, na sua aplicação, e não tem mais conexão com o Edge, né? Sim, exato. A plataforma da Edge, toda aquela parte que eu fiz ali de captura, eu poderia fazer offline, a Clito consegue gerar arquivos JSON dos dados, mas depois toda a parte de treinamento que eu fiz, ela é online. Tá? O que eu estou rodando aqui agora, aqui na plaquinha, isso aqui está tudo offline. Tá? Não tem, o Bluetooth aqui não tá mais conectado, ele está rodando a inferência aqui dentro. Tá? Show. Temos bastante perguntas aqui. Vamos lá? Não sei se vale ressaltar também agora, vou deixar novamente aqui o link pro evento, né? Então, aqui foi só uma amostra, né? Sim, a ideia hoje era fazer uma introdução rápida, né? Tipo, mostrar tudo isso em 1 hora e um pouquinho. Eu sei que é bastante coisa, muito toque de caixa, mas fica o convite para esse evento, né, de Impulse, onde vai ter vários webinars, né? E também surgiram muito aquele curso da Coursera, gratuito ali, que ele cobre todo esse fluxo em mais detalhes. Tá? No curso ali, ele usa, acho que uma VLSense no curso, mas qualquer placa que tu botar para rodar, ali o Data Forwarder, transmitindo dados para a Edge Impulse, tu pode utilizar. Ele faz esse mesmo exemplo de detecção de movimentos, e se eu não me engano, na versão mais nova do curso, ele faz também detecção de keywords usando microfone. Tá? Então é bem interessante esse cursinho ali para fazer. Show. Teve uma pergunta aqui do Alan em relação a trabalhar com outras placas ou plataformas que não são suportadas ali atualmente. Você mostrou um pouco ali, né, que tem documentação explicando, né, como usar a biblioteca. Então, acho que esse seria o caminho, então. Sim, seria esse caminho. Tem diversas plataformas utilizando. Recentemente eles anunciaram, inclusive, para SP32, também suporte da Edge Impulse. Né? Tem um exemplo tem uma plaquinha que é com uma câmerazinha SPI. Então tem um exemplo da Edge Impulse utilizando aquela plaquinha para processamento de imagem também. Né? Então, novamente, a Edge Impulse ela é agnóstica a processador. Então, qualquer processador tu consegue utilizar, tá? A solução. Tá? Show. O pessoal está perguntando bastante sobre o link do Coursera. Pessoal, a gente vai colocar para vocês aqui. Na verdade, vamos mandar no e-mail, tá? Essa apresentação, os detalhes, e vocês conseguem acessar todos os links tranquilamente, tá? E vamos lá, vamos ver se tem mais alguma pergunta interessante aqui. Só comentando aqui que vai ter no material que vai para vocês amanhã, vai o PDF, que vai ter o link nessa página. Daqui a pouco eu chego lá. Vai ter o link na página ali, que é aqui. Aqui direto está o link
lá para o Coursera. Vale muito a pena. Se eu não me engano, já tem um segundo curso voltado para visão. Também recentemente. Eles lançaram um segundo curso, EdImpulse, voltado para visão. Tá? Aqui o César falou que o código é gerado em C++ e dizem que pode ser facilmente portado para qualquer MCU. Exato. Desde que atenda os requisitos de memória RAM e flash. Excelente. Vamos lá. O Júlio César fez uma pergunta aqui em relação à especificação de hardware necessária para o processamento desejado. Se tem alguma forma de mensurar, se a EdImpulse indica? Então, tudo vai depender do quão complexo é a tua aplicação. Né? Em linhas gerais, tu precisaria no mínimo um M0 com 10K de flash, para tu poder rodar uma coisa bem simples. Né? Ali na própria plataforma, tu consegue definir qual é o processador que tu vai usar como benchmark. Então, ali tu pode utilizar como base para isso aí. Que à medida que tu for botando mais camadas, que tu for botando mais redes ali em paralelo, digamos assim, tu vai ver que o tamanho de footprint de flash e de RAM vai começar a aumentar. Tá? Então, isso aí dá para ter uma base do que tu consegue rodar em cada tipo de solução. Legal. A Laís, ela falou assim que no caso dela preferir usar o próprio código de pós-processamento ou escolher algum método que não seja coberto pela plataforma, é possível reinserir as amostras tratadas? Sim, tu poderia, lá naqueles blocos, quando tu faz o bloco de DSP, tu pode inserir direto raw data, pode inserir dados que eles chamam de dados crus, e tu trabalhar em cima deles no modelo. Então, tu poderia fazer isso tranquilamente. Tá? Quando eu criei o projeto, aparecia uma telinha ali com acelerômetro, tem uma opção ali que tu coloca que são dados crus, então que já estão pré-processados. Tá? Tu poderia entrar direto com as features, digamos assim. Tu faz teu processamento, gera isso aí, mas tu pode também daí eu acho que teria que ser na versão comercial. Tu pode gerar teu próprio bloquinho de DSP e inserir na plataforma. Tá? Caramba. Legal. A Laís ela agradeceu aí, deu parabéns pela palestra e pergunta assim, pela sua experiência, quais as principais limitações da plataforma EdImpulse em relação às outras soluções semelhantes no mercado. Quiser falar também os diferenciais, não só limitações? Então, a EdImpulse é uma ferramenta de produtividade. Tá? A ideia dela é tornar mais simples para o desenvolvedor embarcado fazer todo esse fluxo. Tá? Ela usa por baixo TensorFlow, ela usa por baixo TinyML, são soluções open source. Tá? Ela tem proprietário, ela tem o Ion, que é o otimizador. Tá? Então, toda essa parte de treinamento que a gente fez aqui, tu poderia fazer isso usando outras ferramentas, open source, inclusive. Tá? A vantagem aqui que a gente vê, que a gente enxerga na solução da EdImpulse, é essa questão dessa integração da solução. Tá? Então, vocês viram que facilmente aqui, numa mesma ferramenta completamente visual, sem escrever uma linha de código, a gente conseguiu testar isso tudo. Tá? Então, acho que esse é o principal diferencial. É muito fácil tu botar uma prova de conceito para funcionar. Legal. Até eu que não conheço muito Data Science, acho que consigo fazer, né? Sim, tranquilo. Esse é o foco, né? Acho que esse é o cliente também que... Sim, o foco é isso, é trazer o Data Science para o desenvolvedor embarcado. Legal. Bacana, é. Até a gente viu ali, tem uma parte que tem um algoritmo lá em Python, né? E já está implementado. Quem conhece, dá para até explorar mais, né? Sim, exatamente. Isso. Tá, eu verifiquei aqui o adicionar... Deixa eu até... Pode compartilhar. Compartilhar a tela aqui, acho que é mais fácil. Então, aqui. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui na tela onde eu estava criando o Impulse, tá? Eu posso vir aqui, adicionar bloco de processamento, eu posso ou inserir
raw data, que seria simplesmente utilizar os dados puros, sem processamento, ou eu poderia vir aqui e adicionar um bloco custom. Tá? Então, tem todo um tutorial de como criar esse bloco custom. Isso aqui funciona nessa versão aqui também. Então, como é que tu tem que criar esse bloco custom, como é que tu disponibiliza ele para a plataforma, daí tu integra esse bloco aqui. Tá? Então, tu poderia fazer essa customização aqui, por exemplo. Show. Eu vou voltar aqui na apresentação e deixar mais uma vez aí o convite para o pessoal em relação ao evento, né? Você falou aí, né? Então, serão 3 dias, de 29 de setembro até dia 1º de outubro, com bastante atividades, né? Além das palestras, vão ter workshops também, né? Vão ter sorteios de placas, tem muita coisa lá, pelo que eu estava vendo ali. Então, eu já estou na expectativa aqui, já reservando a agenda aqui para poder acompanhar. É isso aí, né, João? Não, perfeito. E quem quiser conversar mais sobre a plataforma, quiser discutir sobre algum projeto, fica à disposição nossos contatos da BPM, para a gente poder auxiliar vocês nessa avaliação, auxiliar nesse desenvolvimento, utilizando a plataforma. Isso aí, então vocês vão receber, né, o contato do João, tá ali no slide, né, para quem já pegou, mas quem não pegou, fica tranquilo, vocês vão receber esse material. Para quem perdeu algum ponto aqui da apresentação, vai poder rever, tá? Então fiquem tranquilos também quanto a isso. Aproveitem, né, foi bastante informação ali, e já façam também, né, para quem ainda não tem o registro na plataforma, acho que dá para testar, acho que com hardwares que a gente já tem em mãos hoje, já é possível testar. Se precisar de um hardware mais específico, aí o João pode dar o suporte também, né? No caso ali, ele mostrou um hardware ali da Nordic, né? Então, que é bem bacana. E eu acho que assim, só deu incentivo aqui para a gente testar, né? Acho que foi bem bacana, João. Acho que em breve a gente consegue fazer alguma coisa da Fanzini, inclusive, né? Sim. Com o Edge Impulse. Acho que vai ser bem legal. Expectativa aqui de sujar as mãos aí, fazer aplicações, que é uma área assim, bem interessante, né? Até esse exemplo de motor que você dá aí, no passado, quando a gente começou a ver os acelerômetros, né? Tinha alguns applications, né? E fica bem fácil, né, de fazer, né? Você detectar essas anomalias aí, não só para motor, mas para outras máquinas, né? Que usam motor, né? Então, acho que é bem interessante. Olha lá. Matheus perguntou que se dá para usar a plataforma para realizar um projeto com aprendizado por reforço. Com reforço, aprendendo com o tempo. Com reforço ainda não, tá? A plataforma ainda não suporta com reforço, mas está em estudos essa possibilidade. Bacana. Legal, pessoal. E aí o João também falou aqui, né? O pessoal do Hackster vai estar lá no evento, né? Tem bastante aplicações sendo feitas pelo mundo aí, né? O pessoal está fazendo bastante coisa bacana. E fica um incentivo para vocês também, né? Para quem tiver ideias, quer testar e publicar, né? O Embarcado está com portas abertas para vocês. Acho que a gente tem uma área enorme aí para pesquisa, para aplicação, né? Que a gente pode explorar e a comunidade ir se apoiando. Isso aí, João. Mais algum recado para a gente? Não, acho que já segurei vocês demais aqui. Agradeço ao pessoal que ficou até o final. É uma plataforma bem legal. Eu venho do mundo hardware, do mundo embarcado. É bem divertido tu começar a ver esse tipo de coisa na prática ali, né, de fazer uma provinha de conceito, de fazer algum tutorialzinho com qualquer tipo de placa. É bem interessante. Vale a pena dar uma mexida nisso, que eu acho que tem muito potencial de a gente começar a ter sensores mais inteligentes, ter soluções embarcadas mais inteligentes a partir de agora. Legal. E aí, também vocês viram, o João mostrou ali o Zephyr, né? Ele está escrevendo uma série lá no Embarcados, né? De artigos. Então, para quem também tem interesse nesse RTOS, vale a pena acompanhar. Assim, tem bastante coisa bacana que dá para implementar e fazer projetos aí bem competitivos aí, e já acelerar e entregar algo, né, rápido aí no mercado. Beleza, pessoal? Então é isso.
aproveitem e já se inscrevam aí no evento, tá? Tá aí o link para vocês. E fiquem atentos aí ao e-mail que vocês vão receber todos os detalhes do que a gente apresentou aqui hoje. Obrigadão, João. Obrigadão a todo mundo aí. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fábio. Até mais. Valeu. Até mais, pessoal. Boa noite.